Olá, sou Leandro Oviedo, mestrando do programa de pós-graduação em Neurociências pela Universidade Franciscana, e hoje gostaria de compartilhar com vocês a primeira etapa da dissertação do mestrado. O trabalho é orientado pelo professor William Leonardo da Silva e co-orientado pelo professor Cristiano Bonhoden. O título do trabalho consiste em síntese e caracterização de manânese eólica a partir de resíduos industriais ou agroindustriais para aplicação em fotocatálise heterogênea. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo qual a proposta geral desse trabalho, quais os objetivos almejados nessa pesquisa e os procedimentos experimentais a serem efetuados para atingir os objetivos almejados, né, nesse trabalho. Qual é a problemática envolvida no trabalho, nessa pesquisa? Então eu gostaria de destacar a problemática das águas residuárias contaminadas por corantes sintéticos. Temos diversos setores industriais que fazem uso de corantes, como exemplo a indústria têxtil, tingimento de pedras preciosas como ágatas, indústria de papel, todas elas utilizam corantes, né? E há dois corantes comuns que são a rodamina B e o azul de metileno. E o que esses setores industriais têm em comum? Eles produzem uma água residuária contaminada por corantes, uma água que possui uma quantidade significativa de corante na sua composição. E isso gera um problema ambiental, acarreta um impacto ambiental adverso, porque esses corantes não são biodegradáveis, eles apresentam baixa biodegradabilidade, apresentam uma estrutura química estável e eles são, de certa forma, resistentes aos tratamentos convencionais. Por isso, ou seja, os tratamentos convencionais de água não conseguem remover de forma efetiva esses contaminantes. Por isso que eles são chamados contaminantes recalcitrantes. E é diante desse cenário que surge a necessidade de se investir em tecnologias mais eficientes, né? Tecnologias alternativas que sejam economicamente viáveis e eficazes na degradação desses contaminantes. Então a nanotecnologia surge como uma alternativa econômica. Por que econômica? Pelo fato de ter a possibilidade de poder utilizar uma quantidade menor de reagentes durante o tratamento, né? Aplicar uma dosagem menor. E eficaz, pois removem de forma eficiente esses corantes da água. Um exemplo é a fotocatálise heterogênea. A fotocatálise heterogênea é um processo oxidativo avançado que emprega nanotecnologia. Por exemplo, ela faz uso do nanocatalisador, geralmente um nanocatalisador de dióxido de titânio. Esse nanocatalisador, sobre a radiação UV, seja ela solar ou artificial, ele sofre radiação UV. Essa radiação fotoativa o catalisador. O que acontece? Como no tratamento ele tem a água e tem o oxigênio do ar, esse catalisador, ao receber luz, transfere elétrons de uma região para outra, gerando espécies reativas do oxigênio. E essas espécies reativas elas reagem de forma não seletiva com a matéria orgânica, mineralizando essa matéria orgânica a compostos mais simples, por exemplo, dióxido de carbono e água. Só que esse processo ele tem alguns problemas operacionais, né? Muitas vezes, como as nanopartículas têm a tendência de se aglomerar, é muito difícil manter essas nanopartículas de titânio em suspensão, ou mesmo coletar após o tratamento. Uma maneira de resolver esses problemas é com o uso de nanocatalisadores suportados, onde esse nanocatalisador de titânio ele é impregnado, ele é disperso sobre um segundo material, geralmente poroso e menos ativo, e esse segundo material ele tem como função apenas suportar esse catalisador que é ativo. E dessa forma se resolve os problemas operacionais e obtém uma grande efetividade na degradação dos contaminantes recalcitrantes, como o caso dos corantes. E também eu gostaria de destacar nesse processo de fotocatálise que diversos suportes catalíticos podem ser utilizados. Em especial, tem uma grande possibilidade de utilizar resíduos para confeccionar esse material, esse suporte catalítico. Esse tratamento ele tem a grande vantagem em relação aos convencionais, pois ele mineraliza esses compostos e transforma ele em forma não tóxica, não simplesmente transfere de fase que nem um tratamento convencional. No tratamento convencional, a gente tem a água e os contaminantes. Após a adição, por exemplo, de um material, um coagulante,
ocorre o desprendimento desses contaminantes da água, em que esses contaminantes transferem-se de fase, passando da fase dissolvida, eles estão na fase líquida, passando por uma fase sólida e se depositando no fundo do recipiente na forma de lodo. Já na fotocatálise a gente não tem esse processo. Praticamente todo o contaminante ele é transformado em CO2 e água. Aqui temos uma imagem de um tipo de suporte catalítico, que é uma nanozeólita, um material composto por um alumínio silicato. Aqui temos a geometria tetraédrica de compostos, né, de uma molécula de alumínio, um alumínio aqui e outra de silício contendo oxigênio, né? E isso gera o composto de geometria molecular apresentado nessa ilustração, e é um tipo de material que pode ser utilizado como suporte catalítico. E qual o objetivo geral do trabalho? O objetivo geral do trabalho então é sintetizar e caracterizar uma nanozeólita, ou seja, preparar uma nanozeólita a partir de resíduos industriais ou agroindustriais, para utilizar como um suporte catalítico e aplicar na degradação de um corante específico, que é a rodamina B. Então é aplicar esse nanocatalisador suportado, teremos o nanocatalisador de titânio suportado na zeólita, que é o suporte catalítico. E o processo a ser realizado é a fotocatálise heterogênea, para degradar um poluente recalcitrante. Então a ideia geral é praticamente reutilizar, aproveitar um resíduo industrial para degradar outro resíduo contido na água. Quanto aos objetivos específicos, o primeiro dele então é sintetizar o material, ou suporte catalítico, caracterizar ele do ponto de vista morfológico, textural, estrutural e elementar. Também aplicar esse nanocatalisador suportado no processo de fotocatálise heterogênea, né, para avaliar o grau de degradação do corante rodamina B, tanto na radiação, na luz visível ou na radiação UV, solar artificial, né? E num equipamento específico que é o reator do tipo slurry, reator que utiliza o catalisador ou nanocatalisador em suspensão. Além disso, um dos objetivos do trabalho é avaliar as condições ideais, determinar aquelas condições ideais do processo e ainda avaliar o efeito da reutilização e a estabilidade físico-química do catalisador, nanocatalisador suportado. O trabalho ele é de cunho interdisciplinar, né, por abordar nanotecnologia, que é uma área interdisciplinar, faz uso de várias outras áreas. Por exemplo, nesse trabalho temos a integração de várias áreas, como a biomedicina, para avaliar a segurança do material, né, também a questão de síntese do material, a engenharia ambiental na gestão de resíduos, né, como podemos utilizar resíduos para confeccionar e para diminuir o impacto ambiental adverso gerado pelo acúmulo de resíduos no meio ambiente, a engenharia química em si, trazendo toda a abordagem de como tentar transformar um resíduo em um material de valor agregado, a farmácia também na parte de caracterização e síntese, também muito usual. Então seria mais ou menos por aí que teríamos o nosso trabalho de cunho interdisciplinar, né, que engloba a nanotecnologia. Os materiais e métodos, temos aqui uma tabela que ele mostra os reagentes pertinentes ao trabalho de forma breve, duas ilustrações mostrando como será realizada a síntese do nanocatalisador suportado. Então primeiro será feito a síntese do suporte catalítico, que seria a nanozeólita a partir de resíduos. Então para isso teremos aqui, conforme a ilustração, uma autoclave, um reator, né, em sistema fechado pelo método hidrotérmico, ou seja, um sistema fechado que contém ali em determinada temperatura e pressão é possível realizar o material, para produzir um material extremamente cristalino e ordenado, onde temos duas fontes, dois precursores, uma fonte de silício e outra de alumínio, ambas residuais nesse trabalho. Uma será utilizada um resíduo de uma estação de tratamento de uma indústria de bebidas, e a outra de um resíduo agroindustrial, que é a casca de arroz, por exemplo, uma fonte de sílica.
Então, em determinadas condições do processo, esses dois materiais eles são combinados, reagem e formam um material extremamente ordenado e cristalino, que é a nanozeólita, utilizado como suporte catalítico. E o catalisador ele será impregnado nesse suporte para termos então o nanocatalisador suportado a ser aplicado no tratamento de água. Quanto à caracterização, serão feitas algumas caracterizações para avaliar a qualidade desse material obtido. Uma delas seria a espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, para avaliar os grupos funcionais que tem nesse material, para confirmar se se consegue presenciar ali a presença dos alumínios silicatos, ou ligação de alumínio oxigênio, silício oxigênio, titânio oxigênio, para confirmar nosso material ali se ele realmente, se conseguimos chegar onde queríamos chegar, nas condições de ensaio. Difração de raio-x para avaliar a estrutura do material, a cristalidade, qual o grau de cristalidade do suporte catalítico obtido. Microscopia eletrônica de varredura para avaliar a morfologia desse nanomaterial, ou seja, do suporte catalítico e do catalisador junto. Nanocatalisador suportado, conforme as condições do ensaio. Porosimetria de nitrogênio, principalmente para avaliar e determinar a área superficial do suporte catalítico e do catalisador, também como o diâmetro dos poros e o volume desses poros, por meio desses dois métodos do BET e BJH. Potencial zeta também será utilizado para avaliar a estabilidade físico-química desse nanocatalisador suportado. Potencial de carga zero para avaliar qual seria a região que praticamente o nanocatalisador possui uma carga neutra, né? E há um ponto uma faixa de pH que ele estará protonado e outro que estará desprotonado. E isso confere ao material uma carga positiva ou negativa, sendo que em algum ponto ele vai ter uma carga neutra, né? Para nem positivo nem negativo. E é importante avaliar esse parâmetro. Carbono orgânico total, então vai ser uma análise que será realizada para avaliar a decomposição do composto orgânico, os compostos orgânicos que existem em solução, no caso a rodamina B, também para avaliar a geração de subprodutos orgânicos, se há a geração de subprodutos no processo. A espectroscopia será acoplada será utilizada principalmente para acompanhamento da reação da degradação, né, para ver qual o perfil de concentração durante o tempo, né, o que está acontecendo com a quantidade de corante contida em água, se está realmente diminuindo, e se diminuir é um indicativo que a reação está realmente acontecendo. Será realizado também um delineamento do composto central radiacional, método de CCR, para avaliar as condições ideais do processo. Qual é a condição ideal que o meu processo realmente funciona e tem um valor aceitável e efetivo na degradação da rodamina B. Então, em diversas condições que serão avaliadas. O ensaio de fotocatálise heterogênea em si, para avaliar a reação da degradação. Para isso temos as condições de ensaio, onde são variadas a dosagem de nanocatalisador, a concentração do poluente, que é a rodamina B, tanto em radiação UV ou visível. O acompanhamento da degradação será feito por meio de coleta, será realizado coletas em tempos pré-determinados e levados para caracterização, para ver o quanto a reação progrediu, e diversas outras atividades para tentar separar ou também o catalisador da solução, né, onde foi tratada a água. Aqui temos um esquema do reator fotocatalítico, o equipamento utilizado no tratamento de água. E falando um pouquinho da cinética da degradação, temos aqui um modelo que será utilizado no presente trabalho, que é o modelo cinético de Langmuir-Hinchelroth, modelo LH. É muito útil para acompanhar a reação de degradação. E essa equação ela pode ser simplificada, esse modelo pode ser simplificado com soluções diluídas, ou seja, aquelas soluções que apresentam baixas concentrações de corante. Então temos esses dois parâmetros aqui de baixo, essas duas parcelas, onde que nesses casos
Esse segundo termo ele torna-se muito menor que o primeiro, então ele é desprezado e a equação fica com esse formato, que integrando essa equação, integrando essa equação, obtemos a seguinte relação, a relação logarítmica natural das concentrações no tempo inicial e no tempo futuro, com relação ao tempo. E a constante Kp, agora chamada constante cinética aparente, ela tem essa cara, ela é uma combinação de duas constantes antes que aparecia na equação. A constante cinética e a constante de adsorção do poluente na superfície do catalisador. Outra atividade que será efetuada é avaliar a reutilização do nanocatalisador. Para isso, o nanocatalisador será separado da solução que foi utilizada para tratamento de água. Novamente, ele será aplicado em outro tratamento de água, no mesmo, no segundo tratamento de água, ele será repetido 5 vezes esse tratamento para avaliar o quanto reduz a atividade fotocatalítica, ou seja, a eficiência desse nanocatalisador suportado. E quais as perspectivas futuras desse trabalho? Espera-se que esse nanocatalisador suportado apresente grande eficiência na degradação dos corantes sintéticos de solução aquosa, no geral, em específico nesse analito-alvo, no poluente, que é a rodamina B, que praticamente esperamos que tenha um grande potencial de reutilização e que haja sinergia entre o suporte catalítico e o catalisador, ou seja, o suporte catalítico por ter a sua atividade de adsorção, por ter bastante poros, que é o que a gente espera, em função das suas propriedades, ele possa ajudar na adsorção dos poluentes, e esses poluentes sejam transferidos para o catalisador, no caso as nanopartículas de titânio, e espera-se que obtenhamos um material que seja seguro, sustentável e relativamente barato. Então seria isso que eu gostaria de transmitir e compartilhar com vocês. Temos aqui as referências utilizadas nessas lâminas e deixo os meus agradecimentos.